Olá, esse é o Questão de Ordem, programa em que os vereadores têm oportunidade de apresentar a prestação de contas do mandato e também seus pontos de vista. E recebemos hoje o vereador Jean Dornelas, do PRB, que entra no seu 3º ano de mandato, né, Jean? Obrigado pela presença. Queria que o senhor começasse falando um balanço dessas primeiras sessões. Tivemos aí 4 sessões já esse ano. Queria que o senhor falasse aí como é que foi esse início de 2019. Bom, primeiramente, obrigado, Alexandre, obrigado à TV Câmara, vocês que acompanham a TV Câmara. É muito importante, pessoal, sintonizar, agora é 28.2. Sinal aberto. Porque é a forma que o cidadão tem de conhecer o que o seu vereador e o que os vereadores estão fazendo em Rio Preto. A avaliação que eu faço desse início é uma avaliação que o próprio governo vai ter enfrentado grandes dificuldades nessa casa. É o ano que antecede as eleições e realmente a velha política ainda prevalece nessa casa. Existe muito toma lá da cá ainda. Eu quase fui prejudicado numa comissão que eu tenho presidido, que é de defesa do consumidor e desenvolvimento econômico. Fiz um trabalho muito positivo nos últimos 2 anos, com audiências públicas, CPI do combustível, e tentaram, numa manobra aqui, me tirar a presidência sem nenhuma justificativa. Então tem esse lado nefasto da política, esse lado pequeno da política, que infelizmente nesta casa a velha política prevalece. E isso entra na relação do governo. Então, às vezes, esse ano já começou tumultuado, temos projetos aí como contrapartidas de benfeitorias para o município, que tem vereador segurando o projeto, não querendo votar o projeto e criando discussões que não existem. Então, esse é o lado ruim, por isso que o pessoal tem que acompanhar para ver quem faz parte da velha política e quem faz parte do jeito certo de fazer política. Legal, Jean. Quero tocar num assunto com o senhor, que o senhor sempre, toda sessão, o senhor reclama que é o excesso de ações de inconstitucionalidade que o Executivo propõe em leis aprovadas aqui pelos vereadores, em especial o senhor. Tem vários projetos, a gente vai falando aqui, vou citar alguns, o que autoriza 1 hora por semana, né, templos religiosos a exceder pouquinho o barulho ali, né, questão do seguro corrupção também derrubado pela Justiça. Queria que o senhor falasse como é que está essa relação. Bom, é decepcionante, o Executivo não dialoga com nós vereadores. E eu penso o seguinte, se o vereador faz uma boa propositura, um bom projeto de lei, se ele tem algum vício de constitucionalidade, de iniciativa, qual seria o papel do Executivo? Nós estamos aqui, seja o prefeito, seja os vereadores, com o único interesse, atender o que a população pensa. Se eu tenho um projeto de lei aprovado, praticamente pela maioria ou então pela unanimidade da casa, o que diz o bom senso? O prefeito tem que ouvir. Ora, se o Legislativo entende, eles que representam a população, que isso é bom, porque eu desafio alguém a mostrar que o seguro anticorrupção, essa lei nossa, inspirada no Performance Bond, do jurista Modesto Carvalhosa, que impõe um seguro que vai de 0,5% até 3%, para evitar aditivos. Um aditivo são 25%, para evitar atrasos, evitar corrupção. Eu desafio o Executivo, quem estiver acompanhando a TV Câmara, a mostrar que esse projeto é ruim. Eu penso que, ao invés do prefeito do município ter entrado com uma ADIM, ação direta de inconstitucionalidade, deveria ter adotado o projeto. Olha, vai demorar para adaptar as licitações, então vamos colocar um prazo de 2 anos? Vamos colocar, é bom o projeto. Agora, se me mostrar que o projeto é ruim, eu nunca mais toco no assunto. Me mostre a ponte aonde prejudica a população. Então, é um projeto lindo, maravilhoso, tão importante que o movimento Brasil Livre, que é um dos movimentos que foi às ruas para pedir o impeachment da Dilma, já protocolou, porque toda grande cidade tem um membro do MBL que é vereador. Esse projeto já está em mais de 300 municípios. Será que é ruim? Tem algum que ele já funciona? Aqui ninguém ainda conseguiu, porque, veja bem, por que ninguém quer esse projeto, né? Por quê? Por que será, né? Fica aquela interrogação. Eu penso que o nosso prefeito perdeu uma grande chance. Ele poderia coroar a história. Poderia ter sido coroada com essa atitude. O prefeito Edinho Araújo implantar o Performance Bond na primeira grande cidade brasileira, São José do Rio Preto. Perdeu uma grande chance, mas tem chance ainda. Quem sabe esse ano o prefeito possa propor. Eu não vou desistir dessa luta. Já que o tribunal declarou que é inconstitucional, eu tenho que respeitar. Vou respeitar, estou respeitando isso.
Só que já estou me mobilizando para apresentar esse projeto sob forma de lei de iniciativa popular. Então, minha equipe está organizando minha assessoria, eu quero colher as assinaturas, eu não me lembro agora se são 3% ou 5% do eleitorado. E eu vou apresentar de novo, eu não vou desistir. Como dizia meu bisavô, o homem tem que morrer de atrevido, nunca desmorecido. Então, vou voltar nisso aí. Agora, as ADINs são promovidas, minha crítica fica aí na falta de diálogo. Eu não tenho dificuldade de desistir de um projeto para que a autoria seja do executivo, eu não tenho essa vaidade. Um exemplo foi o da merenda escolar, que eu apresentei obrigando que mantivesse a merenda escolar para professores e funcionários e servidores. O prefeito, quando assumiu essa gestão, cortou a merenda. E era uma história, já um costume que já vinha de 25, 30 anos. Apresentei o projeto e depois eu retirei, porque o próprio prefeito encampou. Então fica aí, né, essa crítica que eu tenho feito ao prefeito. E para quem não sabe, o prefeito assina a petição da ação direta de inconstitucionalidade. Tanto que teve uma agora recente, que nós acabamos ganhando ela, porque a Procuradoria deixou de colher assinatura. Então, o nosso prefeito sabe, tem conhecimento. Cada vez que ele entra com uma ação contra os templos religiosos, para não terem essa uma hora, antes das 22, é uma hora antes das 22 horas, o prefeito assinou. Essa daí também, o prefeito assinou. Então, nós temos que analisar a postura e o comportamento, agora entramos no período eleitoral. Então, nós temos que analisar agora o histórico de cada um. Então, está aí, o nosso prefeito realmente tem entrado com o ADIM em leis importantes e não tem dialogado com o vereador autor da lei. O senhor tem mantido uma boa relação com o prefeito? Como é que está essa relação? Tem uma relação muito boa com o prefeito. Inclusive, sou admirador do trabalho do prefeito, mas o fato de eu ser admirador do trabalho do prefeito não impede que eu faça as críticas que eu entenda serem construtivas. Então, você tem algumas sugestões que nós fazemos nessa casa que não são respeitadas. Um exemplo, eu fiz uma audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Econômico, onde nós identificamos 55 áreas, ou 45, que poderiam ser licitadas para empresas se instalarem, seja no Distrito Carlos Arnaldo ou seja no Tancredo Neves. São áreas, Alexandre, que munícipes poderiam ter construído, não construíram, estão lá paradas. Fizemos audiência pública, identificamos, o governo se comprometeu em licitar, e nós percebemos que o prazo para pagamento era muito curto, só 30 meses. E hoje você tem particulares vendendo lotes comerciais e industriais em até 360 meses. Eu estive com o prefeito, secretário de governo, secretário de planejamento, e mostrei para eles, olha, vamos esticar isso para 120. Fechamos num acordo lá de 70 meses. Bom, eu tinha protocolado um projeto meu levando para 120, retirei o projeto, e até agora o governo não pôs outro. Sabe a licitação? Teve, com 30 meses. Sabe quantos empresários compareceram para arrematar um lote? Nenhum. Na atual situação econômica, o nome disso, né? É o quê? É não ouvir. Soa até uma certa jactância por parte do governo, de não ouvir o que é óbvio, e até incompetência, porque o nome que se dá para isso é incompetência. Você tem hoje em Rio Preto, então, 55 áreas no distrito que estão servindo lá, sabe para quê? Para guardar mosquito da Aedes aegypti, para traficantes esconder droga, certo? E prejudicar até o policiamento da região. Está lá. Sendo que bastava o prefeito ter mandado um projeto para essa casa, parcelar em 120 meses. De contrapartida, isso está ajudando muito o Badbacite, Cedral, que estão licitando áreas lá, estão levando empresários para lá. Mirassol. Então, são coisas, Alexandre, que eu não posso deixar de criticar o prefeito. O prefeito não, no meu ponto de vista, não é uma atitude coerente, não é uma atitude que vai de encontro aos anseios da população. Legal. Por outro lado, ainda falando de lei, o senhor teve uma lei que foi sancionada e não só sancionada, como pegou, como se diz, né? Que é a placa com a diferença de preço nos postos, que é uma briga antiga do senhor. Como é que está? O senhor está satisfeito? Reduziu um pouco o preço agora? Sim. Nós fizemos uma SEV, né? E nós provamos que as 3 companhias, Shell, Ipiranga e Petrobras, por meio de prova pericial, provamos que eles praticavam e praticam um preço superior em São José do Rio Preto.
praticavam. Na verdade, eu estou criando um novo mecanismo aí para voltar a acompanhar. E realmente, depois da divulgação dessa SEV, CPI, para o pessoal entender melhor, realmente nós percebemos que a diferença de Rio Preto para a região deixou de ser aquela coisa drástica. E nós provamos também que não são os donos de postos os vilões da história. Eles também não deixam de ser vítimas, porque eles recebem mais caro. Então, vendiam mais caro. Só que eu estou preocupado, consegui nessa mesma linha aprovar a lei que o prefeito sancionou, a lei que coloca a placa amarela, onde você vê a diferença do álcool para a gasolina, ajuda. Hoje está bem fácil a diferença, mas daqui a pouquinho já começa a dar alguma necessidade de se comparar, né? Então, é uma bandeira que eu defendi. Tivemos um resultado positivo, deixamos um legado positivo, que são as placas. No entanto, eu quero melhorar minha assessoria, no sentido de que minha assessoria possa agora fazer um controle mensal e divulgar isso em redes sociais. Eu vou fazer isso. Vocês devem saber, eu tenho também uma participação na TV aberta, no SBT, e eu estreio um quadro lá agora, dia 11. E uma das situações que eu quero levar para esse quadro, que vai ser diário, programa, que vai ser diário, é divulgar esse tipo de situação. Então, um exemplo, é um programa que vai defender o cidadão de forma geral, e eu quero levar esses comparativos de preço, né? Ter essa matéria aí sempre disponível para a população ser informada, inclusive por redes sociais. Tem que ficar de olho. Tem que cobrar, né? Tem que cobrar. Se você marcar a toca, o adversário engole, não tem como. Legal. Vereador, vamos falar um pouquinho de política partidária, né? O senhor disse, ano que vem temos eleição já para vereador, prefeito. E o senhor também bem informado deve acompanhar sempre nos jornais aí uma briga do presidente do seu partido, o Diego Polacchini, com o senhor. Como é que está essa questão do senhor no PRB? O senhor vai mudar de partido? Como é que vai ficar essa situação? Eu devo muito e respeito muito a presidência, a direção nacional e estadual do PRB. Até janeiro agora eu era suplente de deputado federal, sempre tive um tratamento maravilhoso. E infelizmente eu sofri retaliações do presidente municipal, que misturou política com vida profissional minha na TV Record, né? Uma TV que eu devo muito a eles. Fiquei 4 anos na TV Record. Então, a partir de lá, eu não tive um tratamento isento. Eu sempre fui tratado de forma segregada. Eu deixei de ser convidado para eventos, deixei de ser citado, feito qualquer menção do PRB em relação à minha pessoa. Então, realmente, eu não tenho harmonia com a forma de pensar do atual presidente. E eu não vou entrar em nenhuma disputa, nada, por 2 motivos. Primeiro, que eu entendo que eu sou muito pequeno no PRB, perto do presidente municipal. O presidente municipal tem uma história muito mais enraizada do que a minha. Ele é ligado diretamente ao presidente nacional, que é o Marcos Pereira, é assessor dele. Então, tem um ditado, uma música do Tião Carreiro, que fala o seguinte: barata que é sabida não atravessa galinheiro. Então, eu sei que é uma batalha inglória, não quero disputar nada, não tenho... Gostaria de permanecer no PRB, mas eu não sou bem visto, não sou bem quisto pelo presidente. Apesar da relação maravilhosa que eu tenho com a Karina Caroline, com os demais membros do partido na cidade, mas eu estou realmente de saída. Na próxima janela eu devo deixar o partido. Então, não vou gastar meu tempo e minha energia, que eu já tenho tão pouco tempo a trabalhar os interesses da população, que eu não vou me perder aí numa briga político-partidária, que isso não leva ninguém a lugar nenhum. Que partido o senhor vai, já sabe? Eu tenho alguns convites, né? Eu tenho pensado muito numa eleição, uma reeleição de vereador e depois uma eleição de deputado. Meu objetivo é receber agora a avaliação da população. Eu quero saber se a população aprovou o meu jeito de fazer política. Eu quero saber isso. Então, a forma de eu saber isso é sendo candidato a vereador, né? E depois eu pretendo disputar uma cadeira de deputado. Então, eu tenho que passar por essa análise. Eu quero, nesse momento, verificar bem o partido que eu entro, que seja sine qua non. Tem que ser um partido de centro-direita, não abro mão disso, centro-direita, que eu tenho uma filosofia de direita, conservadora, e já pensando numa eleição 2022 para deputado depois. Lembrando que na próxima eleição já não tem mais, pelo menos nesse momento, não tem mais coligação, né? Não tem mais coligação. Então, eu já recebi 3 ou 4 convites, vamos avaliar e fico feliz. Se o PRB não me quer, graças a Deus, outros partidos aí de menor e maior dimensão têm me feito convites que sinto muito honrado.
Legal. Recentemente, a imprensa também noticiou uma suposta disputa aí pelo controle de Engenheiro Schmidt. O senhor, segundo o jornal, queria indicar um subprefeito. O que está lá é do PRB, do Diego Polacchini. Na verdade, o que ocorre? Daí? A matéria não traz, a nota não traz toda a dimensão da conversa. Eu tenho uma conversa com o secretário de governo. Quando você apoia um prefeito, um governador, eu sou contra trocar apoio por cargos. Eu sou totalmente contra. No entanto, eu sou favorável a você participar de um governo. Um exemplo, nós indicamos a diretoria do PROCON. Por quê? Eu defendi o consumidor como fui presidente do PROCON, defendo o consumidor na televisão. Então, eu gostaria muito, prefeito, o senhor quer meu apoio para caso o senhor seja eleito? Eu quero poder participar da indicação de quem vai comandar o órgão de defesa do consumidor, que é algo do meu interesse, né? Porque eu defendo o interesse da população nessa área. Pois bem, assim foi feito. Engenheiro Schmidt, ocorre que, na ocasião, o Diego Polacchini pediu para indicar o subprefeito de lá. E na participação do PRB ao apoio ao Edinho, havia uma quantidade X de cargos possíveis, e um deles era o de Schmidt. E eu não fiz objeção. Por coleguismo, por eu não depender de cargos, esse tipo de coisa, não tem nenhum problema. Eu não dependia disso, nem dependo disso para ser eleito, tá? No entanto, agora, eu não disse que eu quero o cargo de Schmidt. Eu não tenho esse poder, não tenho esse direito. Eu tenho que respeitar a soberania do prefeito. Eu apenas coloquei o seguinte para o governo. Eu tinha uma participação no governo X. Essa participação hoje, ela está diminuída. Porque hoje, quando leva-se alguma verba, algum benefício para Schmidt, não é dito em nenhum momento pelo presidente que isso é mérito dos vereadores. O presidente, no espírito bem narcisista, ele é muito claro. Eu, presidente do PRB, trouxe isso. E ele já disse para todo mundo ouvir que ele é candidato a vereador ou a prefeito, não sei. Então, veja bem, não é justo que eu, que apoio o governo aqui nesta casa, não tenha mantida a mesma participação. E fui claro, prefeito, eu gostaria de indicar outra pessoa, porque há muitas reclamações do atual subprefeito, são muitas reclamações, não são poucas. E nós temos uma pessoa que já foi aliado do governador, do prefeito Edinho, que é o Gilberto Lira, que é uma pessoa muito bem vista na comunidade, ao ponto que ele é tão bem visto que quando ele se candidata a vereador, ele tem uma votação muito boa. Prova elementar de que tudo que ele fez como subprefeito foi aprovado. Então, a minha conversa foi muito harmônica com o prefeito. Prefeito, olha, eu gostaria de reindicar. Eu indiquei naquela ocasião aquela pessoa que não é alinhada mais a esse vereador e muito menos a população. Muito menos a população. Então, ouvindo a população, eu gostaria de indicar. Se não houver essa possibilidade, eu quero continuar participando do governo, eu quero melhorar a participação, eu quero indicar outras pessoas para a defesa do consumidor ou na área de esportes, que eu tenho um trabalho também. Então, foi isso que eu fiz. Eu apenas disse, eu quero continuar participando no mesmo nível. A partir do momento que o governo não me retribui isso e me coloca num patamar abaixo dos outros vereadores, o governo passa a mostrar que eu estou desprestigiado como prefeito. E eu não consigo entender o porquê. Porque eu tenho acompanhado, porque eu tenho aprovado o governo Edinho até aqui, nas proposituras que vem para casa. Então, a questão é só essa, eu não quero indicar o subprefeito. Eu indiquei. Estou fazendo uma nova indicação. Se não for possível, não tem problema. Gostaria de indicar outra pessoa. E se o governo achar também que eu não tenho que participar mais do governo, que essa é a cota minha de participação do governo, tudo bem. Eu sou um mero vereador. Cabe a mim entender o tamanho do meu prestígio com o prefeito. E as coisas são na mesma proporcionalidade. O prefeito tem, para comigo, o modesto vereador, grande prestígio. Se, nessa questão, eu ter que ficar da forma que está, vai ficar bem claro para mim que o meu prestígio não é o que eu imaginava perante o governo. Legal. O vereador Jean Dornelas, o senhor, apesar de estar no primeiro mandato, o senhor tem uma larga experiência na política. Sim. Eu sei disso, acompanho a sua trajetória faz tempo. Como que o senhor analisa hoje a relação da Câmara como um todo, os vereadores com o governo? Está um pouco conturbado, né? Bom, muda Rio Preto 2020. Rio Preto, a população precisa continuar a dar a resposta que ela deu na eleição de deputado. A eleição de deputado, Rio Preto não reelegeu e não elegeu nenhum deputado federal ou estadual. Para quem acompanha a TV Câmara, isso é uma vergonha para a nossa cidade. Não para o nosso eleitorado, para a classe política de Rio Preto.
Para o nosso eleitorado, não. Para o nosso eleitorado, ó, nota 10. O eleitorado está prestando atenção. Não adianta mais deputado aparecer aqui e contratar a liderança, pagar 2 mil, 5 mil, até 80 mil reais para uma liderança para arrumar voto, que não vai arrumar, não. Tem que mostrar trabalho. Então, os senhores deputados que ficaram andando para lá e para cá e não apareciam aqui em Rio Preto, só achou que ia chegar aqui e contratar vereador, liderança, ia ser reeleito, caíram do cavalo. E os nobres edis desta casa pode, como diz o caipira, amarrar as carças. Tá? Porque quem não trabalhar, o povo está olhando, está prestando atenção. Dicas de passagem, olha a audiência da TV Câmara, que é muito boa. Preste atenção, porque o jeito velho de fazer política, a maioria aqui nesta casa e lá na prefeitura, não entenderam isso ainda. Mas nós que estamos na rua, eu que trabalho com televisão, ando na periferia, sou da região norte de Rio Preto, com muito orgulho, eu sei que a coisa está feia. A relação do legislativo com o executivo, no meu ponto de vista, vive um dos piores momentos. Um dos piores momentos. Porque eu entendo que o governo municipal deveria ter seguido a tendência. Ele elegeu a presidência da casa. Eu votei no Coronel Jean Charles, não só pelo passado dele, honrado, mas principalmente por ser um pedido do governo, né, para dar governabilidade. Na nova eleição da mesa diretora, o governo se disse omisso, mas a não interferência, a omissão do governo, ela foi crucial para que houvesse a eleição da atual mesa diretora. Então, veja bem, o governo, ao não participar dessa eleição, ele acaba influenciando e muito. Ou seja, a influência do governo iria existir de qualquer jeito. Então, eu penso que o tumulto hoje gerado na casa, os desconfortos, né? Você tem hoje aqui um grupo de vereadores que faz parte da velha política e alguns novos vereadores que compõem, que fazem a maioria na casa. Então, hoje, eu acabo, de fato, participando de uma minoria, tá? Mas eu estou tranquilo, porque eu tenho projetos bons. Se não aprovar um projeto meu que é bom, eu vou discutir e vou colocar para a população. Ó, gente, eu coloquei para votar, mas o fulano, beltrano, cicrano e mutrano não votaram favorável. E cada um tire suas conclusões. Mas eu não vejo os próximos meses aí de facilidade, não vejo. Eu vejo que a eleição municipal está chegando perto, né? A velha política domina essa casa ainda e os maus hábitos da velha política já estão florescendo e vão continuar florescendo. Por isso que eu disse no início, muda Rio Preto 2020, a população tem que prestar atenção no que os vereadores estão fazendo e o seu comportamento aqui dentro dessa casa. Isso é fundamental. Aproveitando essa deixa aí da nova política, como é que o senhor avalia esses primeiros 2 meses aí de governo Bolsonaro, as propostas que ele tem apresentado, reforma da Previdência, o pacote lá do juiz Sérgio Moro? Excelente. Isso começa na nova política, começa da proposta de governo. Quando ele já disse que vai diminuir o número de ministérios e os diminui, acerta. Quando ele disse que as indicações serão técnicas, e foram técnicas, acerta novamente. Então, é o tom da próxima eleição aqui do município. Você acha que Rio Preto precisa, são 19 ou 20 secretarias, não me lembro agora, Rio Preto você toca com 10 secretarias. Para que esse monte de secretaria, esse inchaço desnecessário? Até a quantidade de vereadores em Rio Preto, acho que 17 vereadores em Rio Preto é um exagero também. A cidade deveria começar a amadurecer uma ideia de diminuir o número de vereadores em Rio Preto. Então, a nova política, quem se adaptar, o governo Bolsonaro está mostrando que está acertando. Você vê o desespero daquela TV que não gosta do Bolsonaro. Eles estão desesperados. Até pedir para aluno tocar hino nacional em escola já virou motivo de perseguição. Então você percebe que é um desespero. Agora, problemas todo governo vai ter. Não adianta. Se você colocar 10 médicos num lugar, 10 advogados, vai ter um que não vai ser bom. Então você colocou lá 19 ministros, vai ter um que não vai ser bom. Mas a linha de trabalho, a linha desenraizada da velha política, ou seja, o ministro que está lá é técnico. Um dos motivos que o governo Edinho tem ido bem, não vou dizer que o governo é excelente, mas também não é ruim, tá? É o fato do prefeito Edinho ter tido uma atitude muito inteligente. Ele só colocou os secretários sem indicação. Podia ser política, mas o cara tinha que ter conhecimento técnico, né? Inclusive, ele foi muito talentoso, porque com o salário de secretário sendo um salário baixo para o mercado hoje, ele conseguiu um quadro aí muito bom. Então, vê como é que a coisa funciona? É por aí. Agora, tem que desinchar, tem que pensar, é a linha do Bolsonaro, vamos desinchar e desburocratizar.
Eu não posso ter um município onde, para você abrir uma empresa, você tem que praticar, você tem que rezar missa, procurar o padre, procurar o pastor, tem que fazer uma comoção para conseguir abrir uma empresa. É muito burocrático. Então, a Rio Preto precisa, né, modificar algumas coisas, pegando a linha que vem lá de cima. Leis mais rigorosas. Você vê o PROCON de Rio Preto, não tem fiscalização. Eu já fiz indicação para o prefeito. Precisa ser feito, ter mais fiscalização no direito do consumidor. E o município não faz nada. Ou seja, eu estou usando o PROCON para fazer um contraponto com a decisão do Sérgio Moro, que fez aquele pacote de lei. Lei existe para ser cumprida. Acontece que Rio Preto tem muitas leis inteligentes. A lei da fila do banco, do vereador Pedro Roberto, foi exemplo nacional aquela lei. Só que a fiscalização não consegue, talvez, fiscalizar como deveria. Os próprios postos. E nós temos um PROCON que, infelizmente, o governo municipal não tem olhado como deveria olhar. Porque o PROCON tem como fazer uma gestão autônoma. Se ele tiver uma fiscalização própria, criar um fundo próprio, os recursos dessas multas vão bancar a própria gestão. Porque hoje os fiscais estão todos ligados à Fazenda. Perfeitamente. Né? Então você acaba sobrecarregando, né? Mas Rio Preto tem um quadro de servidores aí muito bons, isso ajuda muito. Mas são coisas para discutir. Eu acho que a próxima eleição agora vai passar por um debate muito forte. Né? Rapidamente, questão da Previdência, reforma apresentada como advogado. Sou amplamente favorável. Passou da hora. Fiz uma conta esses dias, eu estou com 43 anos e tenho 30 anos de contribuição. Olha que 30 não, tenho 29, vou fazer o ano que vem 31, 30 anos. Eu poderia me aposentar aos 44 anos de idade, quer dizer, isso é um absurdo. A lei antiga, aquela mais antiga ainda, que bastava pedir a proporcional. Então, realmente, passou da hora. Agora, olha a definição, do meu modesto ponto de vista. Coragem, o homem público tem que ter decisão. E o Bolsonaro mostrou isso. Decisão, coragem. O Moro mostrou isso. Decisão e coragem. E vai passar. Eu estive em Brasília recentemente. Vai passar e vai passar rápido, porque tem que ter coragem. Tanto que os próprios sindicatos já perderam um pouco da força. Porque, gente, minha mãe é funcionária pública. Mas não é justo que o funcionário público aposente no teto que ele ganha e os outros trabalhadores paguem a conta. Há algumas questões a serem melhor observadas, principalmente os militares. Eu acho que há algumas questões melhor observadas, mas coragem. E é também o recado para o Muda Rio Preto. O próximo prefeito, se for o mesmo, tem que passar a ter posições. Esse negócio de ficar em cima do muro, aqui, ali, escorrega ali, não está funcionando. O Rio Pretense quer posição, quer decisão. Maravilha, vereador. Estamos caminhando para o final aqui, ó, meia hora, passar rapidinho. Eu ia tocar num assunto que o senhor falou, deixa para o final que eu tenho uma proposta que eu vou fazer, questão do tapa-buraco. O senhor apresenta muito requerimento, não só o senhor, sim, né? Sim. 17 vereadores aqui, a gente sabe que buraco Perfeito. É um problema em Rio Preto. Aí você falou, eu vou apresentar uma proposta. Perfeitamente. A ideia é a seguinte, como os buracos vão existir a vida toda, porque o asfalto vai deteriorar, porque vai vir a chuva, vai vir o movimento de veículos, não vai mudar nunca. Eu não entendo. Para que continuarmos licitando a operação tapa-buraco? Para quê? Tem já uma usina que funciona razoavelmente. Eu vou apresentar um requerimento para o Executivo, que na verdade eu não posso fazer lei nesse sentido, para que o Executivo já promova os estudos para a implantação para 100% do serviço de tapa-buraco seja feito pelo município. Porque aí você não vai precisar de CPI mais para apontar as ilegalidades. Você não vai precisar pagar fiscais para ficarem... Aquele engenheiro que está lá fiscalizando... Ele pode estar ali na Secretaria de Obras resolvendo um problema de alvarás, que eles não têm material humano para soltar alvarás, tá? E para que dar lucro para as construtoras? Vamos nós executarmos. E outra questão, abre uma licitação e começa aquela briga. Uma entra na justiça, outra entra depois e trava a licitação e os buracos ficam lá. E a população estraga veículos, se acidenta, se machuca, o município paga indenizações. Então, é questão de princípio da eficiência, artigo 37 da Constituição. Vamos acabar com a operação tapa-buraco terceirizada. Tem que ser do município. E vou mais além, eu acho que o sistema de lixo também, para o próximo prefeito, tem que pensar nisso. Para que terceirizar? Vamos encampar esse serviço aqui dentro do município, vamos montar a estrutura, tem linhas de crédito, linhas de financiamento aí sobrando para isso. E como o senhor disse, Rio Preto tem a usina já. Precisa, pode ser exatamente. Né? Legal, vereador. Tem um minuto para o senhor fazer aí sua consideração final, falar o que o senhor quiser. Muito obrigado. Eu quero agradecer a população de Rio Preto, como um todo, pela credibilidade, o carinho que eu tenho sido tratado. Peço desculpas se às vezes as minhas posições não agradam a todos, mas como eu disse, o homem público tem que ter posição e visão de Estado. E quero também deixar um recado que meu gabinete está à disposição, eu gosto de leis, ideias de leis,
proposituras. E estou no SBT, né, todos os dias a partir de 11 de março. Talvez agora, a hora que passar o programa aqui, já esteja no ar. Todos os dias, a partir de 11 de março, da 1h30 às 2 da tarde, a Hora da Verdade. Nós não vamos tratar apenas de direito do consumidor, vai ser cidadania. Você está com um problema no seu bairro, está alagando ali, o sistema de esgoto não está funcionando, o sistema de drenagem não funciona, manda a imagem para nós. A equipe do SBT Rio Preto vai até você. Vamos depois chamar o secretário, vamos chamar as autoridades envolvidas, ou seja, prestação de serviço. Então vamos somar o nosso mandato com a força da imprensa, né? O nosso quarto poder, que é a mídia, a imprensa, e vamos trabalhar num bem comum, ajudar a população que precisa ser ouvida. Tá certo. Vereador Jean Dornelas, muito agradeço. obrigado. Como disse o vereador Jean Dornelas, esse é o Questão de Ordem, o programa destinado aí aos vereadores colocarem o seu ponto de vista. Eu agradeço a sua audiência, a sua paciência, um abraço e até a próxima.